A gente já traz a noção inata da existência de Deus e do objetivo de que ele criou a vida, que é para a gente aprender a ser deuses. Isso é a fé que nós vemos, que nós observamos e que nós, cada dia, a gente vai aprendendo mais. Cada dia a gente vai aprendendo e tendo mais fé. Por exemplo, Paulo de Tarso é um exemplo de fé. Um exemplo total de fé. Porque ele era impetuoso, determinado, lutador, defendia Moisés com unhas e dentes, matava quem queria desfazer das leis de Moisés. Quando os cristãos querendo chegar modificando em parte as leis de Moisés, ele achou que isso é uma agressão a Moisés e lutava defendendo Moisés. Até que ele tem um encontro com Jesus. E Jesus já sabia da capacidade dele, do conhecimento dele, só que ele, Paulo, estava esquecido. É tanto que a gente percebe isso quando Jesus aparece e vai conversar com Ananias e diz a Ananias, não sei como, mas está lá escrito, está tanto no Ato dos Apóstolos quanto do Paulo e Estevão, livro psicografado por Emmanuel, por Chico Xavier. Emmanuel, o espírito que psicografa, que chegou disse a Ananias, Paulo vem aí, cuida dele, presta assistência a ele. Aí Ananias se espanta, mas senhor, ora, se Paulo tinha ido para matar especificamente Ananias e de rebarba matar mais e prender, que ele dizia prender, mas era matar mais espíritas, ou espíritas não, cristãos, espíritas só depois de Kardec, que ele Kardec que deu esse nome, desculpe aí a falha técnica. Aí Ananias diz, mas senhor, um cabo dessa qualidade, homem. Aí Jesus justifica o comportamento dele, Jesus, para Ananias. Ananias, ele é o vaso preparado. E Ananias entende. E Ananias vai prestar toda a assistência a Paulo. E Paulo, com aquele ímpeto contra os cristãos, ele repara que ele estava errado. O caminho que ele estava seguindo não era aquele. O caminho era do lado de Jesus, porque do lado de Jesus estavam as leis do bem, da prosperidade, da evolução. E ele muda toda aquela energia dele de uma direção, ele muda para outra repentinamente. O que chama a atenção nele é que ele fez isso de repente. É tanto que ele já tinha conhecimento que o vaso contém alguma coisa, sempre contém, o vaso tem alguma coisa, nem que seja ar, se alguém diz está vazio, mas tem ar dentro. Poucos dias depois, que ele fica bom dos olhos e tudo mais, ele vai pregar, ensinar a doutrina de Jesus na sinagoga para os judeus. Então, ele sabia. E Jesus diz a Ananias, ele é o vaso preparado, quer dizer, dentro daquele vaso tem os conhecimentos e o ímpeto, a força de se dedicar espalhando os conhecimentos que Jesus trouxe. A doutrina de Jesus e como viver no bem, seguindo as leis. E logo lá, na Síria, ele vai pregar o Evangelho no lugar mais difícil de pregar, na sinagoga, que é um lugar de religiosos, de gente que queria saber a verdade, de gente que queria detalhes, gente inteligente. E os caras comem ele na pedra. Terminam pegando Paulo e Paulo tem que se esconder e sair da cidade bem escondido, porque os cabas estão esperando nas portas da cidade, a cidade toda murada,
E os cabas estão esperando, os judeus estão esperando Paulo para sentar-lhe a ripa de novo. E ele, junto com os amigos de Ananias, Ananias convoca, tira ele pendurado num balaio, numa corda, e ele vai a pé, sai de Damasco a pé para Jerusalém. Mas não vai direto para Jerusalém. Primeiro tem toda aquela história que ele vai para o deserto, que ele vai procura Gamaliel, tudo mais, e começa a aprender com Gamaliel, ganha de Gamaliel o escrito de Levi, que é o Evangelho de Mateus, que nós conhecemos hoje, e ele danou-se a estudar e foi para o deserto, junto com uma família, trabalhar para o irmão de Gamaliel, que era comerciante e tinha uma loja lá no Oasis. E ele passa 3 anos lá, trabalhando, fazendo, era tecelão, trabalhando, fazendo tenda, estudando, junto com os dois que foram com ele, o casal, que o casal eram cristãos, tinham conhecimento. Todo dia eles pegavam o evangelho e iam estudar. E como ele levou o Evangelho de Gamaliel, tinha muita coisa para estudar. E ele passa 3 anos lá estudando, para depois chegar em Jerusalém, andando pelas cidadezinhas todinha. Toda uma história que é muito bonita. É uma mudança de caminho. Foi pela descoberta das leis de Deus que Jesus trouxe. Jesus dizia, não sou eu, foi Deus que me mandou ensinar as leis de Deus. Assim sendo, leiam bem. Eu separei umas coisas aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo, mas terminei sem ler. Leiam no capítulo 19, que trata justo disso. E até meus gatinhos derrubaram o Evangelho aqui. Mas tudo bem, a gente não vai ler porque acabou-se o tempo. Mas leiam vocês em casa, continuem destrinchando, vão aprender realmente. Eu só dei noções do caminho que vocês devem ir e citar alguma curiosidade a respeito da fé. Espera aí, meu gatinho. A respeito da fé. Então, o Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 19, é muito importante. Traz muitos conhecimentos em cada palavra das instruções dos Espíritos. Cada palavra de todo o capítulo. E toda a doutrina espírita se baseia nisso. Por isso Kardec diz, instruí-vos, amai-vos, porque a fé no futuro, que é o conhecimento de que as coisas vão acontecer de determinada maneira, é uma das grandes fórmulas que Kardec trouxe. A fé no futuro. E Paulo, no seu estudo profundo de Deus, de Jesus, ele dizia, a fé, a esperança e a caridade, sendo a mais importante a caridade. Mesmo que você não acredite em nada, faça caridade. Um dia você pega o rumo certo. Boa noite, fiquem em paz e vamos evoluir. Vamos aprender dentro da nossa capacidade, bem pequenininha, feito o nosso salário. Que assim seja. Boa noite.